Andréia Trabuco apresenta Vem que eu conto. Boca Torta, Monteiro Lobato. O início do conto apresenta uma característica bem típica de Monteiro Lobato, que é a descrição regional. Ele descreve o regionalismo a partir da fazenda do atoleiro de José Lucas. Nessa fazenda há algo muito importante para a trama, que é o brejo. Este brejo, que não tem fundo, é de uma profundidade tão absurda que se alguém cair nele, certamente não será mais salvo. Ficará atolado às suas profundidades sem conseguir ser encontrado. Retornando de uma viagem que haviam feito à cidade, Dona Ana, que é a esposa de José Lucas, Cristina, filha única, cheia de virtude, moça linda, e Eduardo, seu noivo, encontram-se com Vargas e ele conta que houvera o sumiço de alguns porcos e outros animais durante os dias que eles não estavam lá. Em meia prosa, acreditava-se que quem teria feito tal crueldade só poderia ser coisa ruim. Neste momento da trama, é perceptível a diferença de linguagem do homem da cidade, cheio de sintaxes bem elaboradas, com uma linguagem bem rebuscada, enquanto o homem do campo tem uma linguagem mais simples e crendices bem populares. Eduardo ficou curioso para saber quem seria esse maldalazento e foi explicado que seria Boca Torta, uma pessoa que morava na fazenda e totalmente disforme. Era chamado de coisa ruim porque, além de ser feio demais, poderia ser muito cruel, embora ainda não tivesse nada comprovado em relação a isso. A isso. Todas as desgraças que aconteciam na fazenda, no arraial, era culpa do Boca Torta, de acordo com o povo. Cristina, desde pequena, sempre teve muito medo de Boca Torta, sentia-se apavorada, seus pesadelos tinham este personagem constante em sua mente. Eduardo ficou muito curioso, querendo saber quem seria esse Boca Torta, com vontade de vê-lo, e decidiu que eles fariam um passeio até encontrá-lo. Cristina ficou apavorada e dizia que não tinha certeza se poderia ir fazer essa visita. Então Eduardo insistiu que seria necessário que ela fosse vê-lo para que perdesse esse medo que ela tanto tinha. No jantar, o assunto do arraial, no período que eles tinham ficado fora, foram postos em dia, inclusive a notícia de que Luizinha havia falecido, uma moça muito boazinha. Algo de horrível aconteceu. O seu túmulo havia sido remexido. As pessoas diziam que não poderia ser uma pessoa, que só poderia ter sido um monstro para ter feito algo semelhante. Nem características de humano os rastros tinham. Disseram que havia testemunhas, inclusive o padre. Eduardo, por ser da cidade, achava que era história do povo, da população, daquela região, dizendo que não era possível uma coisa dessa. Qualquer coisa que acontecesse, eles imaginavam já mula sem cabeça. Após as discussões e tomadas das decisões, eles iriam realmente conhecer o Boca Torta. O Eduardo iria conhecer o Boca Torta. Cristina já se sentira muito mal em relação a isso. Só de pensar que poderia vê-lo de perto, se sentiu muito mal. Mas, de tanta insistência, resolveu que ela também iria. Durante o percurso, Dona Ana percebeu que aquele casal seria realmente um casal muito bem elaborado, muito bem feito, pois Cristina era muito bonita e Eduardo era um moço esbelto. E Cristina estava toda temerosa com esse passeio. Ela realmente estava demonstrando que não estava bem. Chegando lá, Cristina estava apavorada. Ao ver Boca Torta, ao ouvir Merimbico, na verdade, ela já se sentiu tão apavorada que agarrou a sua mãe. Eduardo ficou chocado ao ver o coisa, este ser
que não era nem humanizado pela boca popular. E Merimbico foi comparado a um cão demoníaco. Voltando para sua casa, houveram mais controvérsias. Durante o percurso, Dona Ana ficou preocupada, pois Cristina não tinha levado nem um lencinho para cobrir sua cabeça e estava esfriando. O fazendeiro, o major, tirou sarro de sua filha, dizendo que se ele morresse, ele deixaria o Boca Torta como herança para ela. E ela estava cada vez mais apavorada, e Eduardo percebeu que havia feito algo que não era muito bom para sua noiva. Durante o percurso, ouviram o zunido de Merimbico. Infelizmente, o major comentou diabo, pois a imagem que eles acabaram de ver ficou marcada em suas memórias. Até que chegasse em casa, começou as primeiras gotas de chuva. No dia seguinte, Cristina já amanheceu febril, com ardores no peito e tremuras no corpo, as faces vermelhas e a respiração opressa. Eduardo ficou com remorso de tê-la feito ver o Boca Torta, mas a doença tomara conta de sua vida e, infelizmente, a situação não melhorava. Eduardo viu sua noiva cada vez pior. A família fazia de tudo, mas Cristina morreu. A sua morte foi muito trágica, pois ela ainda era muito moça. A família não conseguia acreditar que Cristina estava morta. Eduardo queria ir ao cemitério para despedir-se de sua noiva. Pelo portão, ele viu algo que o apavorou. Entrou em pânico. Alguém estava desenterrando Cristina. Voltou o mais rápido que pôde à fazenda para contar ao major o que ele vira. E o major deu uma ordem de que ele voltaria com ele ao cemitério. Vargas imediatamente pensou que fosse a coisa. Prepararam-se e correram até o cemitério. Durante o percurso, Eduardo cansou-se e não conseguia ir no mesmo ritmo que os outros dois. Chegando ao cemitério, ninguém podia imaginar o que estava acontecendo, era algo indescritível. Ele não aguentou, sucumbiu. Os Vargas e o seu patrão continuaram a busca contra aquela coisa terrível. Em transe, Eduardo viu passar o vulto da coisa e seu animal, Vargas e o major. Major iria matá-lo, mas Vargas disse: "Para que o brejo?" E resolveu então jogar a coisa no brejo. O Boca Torta então foi jogado naquele poço sem fundo. Merimbico uivava em busca de seu companheiro e Eduardo sabia que não tinha mais o que fazer. E lembrou-se de que sua noiva Cristina havia sido beijada por Boca Torta. Este conto é cheio de dualidades, quer seja por meio da linguagem, as pessoas da cidade com uma linguagem mais rebuscada, cheia de conjugações verbais, formada a sintaxe perfeita, enquanto a pessoa que morava no campo tinha uma simplicidade no falar e nas crenças. Um outro detalhe bem importante é a dualidade entre Cristina, que era considerada uma santa, de tão perfeita, a bela imagem dessa mulher cheia de virtudes, cheia de vigor, linda, espetacular, e, em oposição a isso, o Boca Torta, que era um monstro, além de ter a fisionomia não comparada ao do ser humano, as suas características das ações dele eram horrendas. Então ele traz essa informação, o texto traz essa informação para falar sobre o personagem necrófilo, isto é, que tem o prazer por cadáveres. O conto tem detalhes, descrições do regionalismo, traz o brejo, as informações de como ele era, e também o aspecto cultural, que as pessoas acreditavam nas coisas ditas um pelo outro.
um para o outro, trazendo a característica do matuto neste conto. Com o decorrer do texto, é perceptível o que acontecerá. As ações ficam muito nítidas, são muito bem encaixadas, uma ação junto da outra, embora o desejo do autor provavelmente fosse um tom de mistério, de terror, como as sequências haviam uma certa didatização, fez com que já fosse perceptível o que aconteceria com Cristina no final do conto. Essa é uma característica bem marcante do Monteiro Lobato. Usar linguagem rebuscada em alguns momentos do conto, utilizando regionalismo, descrição do lugar, dualismo, que são duas personagens, duas situações bem opostas, e colocando a pessoa do campo como matuto. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo conto no projeto Vem que eu conto. Beijos!